Muito bem, esse é o episódio número 14 do nosso estudo bíblico diário e hoje vamos estudar o versículo 28 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, ok? Filipenses capítulo 1, versículo 28. Papel e caneta na mão e vamos anotar aqui o estudo de hoje, ok? Vamos ler a palavra então, irmãos? Versículo 28 de Filipenses capítulo 1 diz assim: E que em nada estáis intimidados, olha lá, pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Vou repetir. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Amém? Bom, o versículo 28 da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, como eu falei aqui ontem, ele está dentro de um bloco de versículos que começa no versículo 27 e vai até o versículo 30. Já estudamos o versículo 27, hoje o 28 e amanhã o versículo 29 e 30. E esse bloco de versículos está dentro da introdução da carta. Capítulo 1 basicamente é uma introdução. A partir do capítulo 2 é que Paulo vai destacar os pontos que ele quer passar como lição, como aconselhamento para a igreja. Mas a partir do versículo 27, Paulo ele já começa a pontuar para a igreja, digamos que essas exortações, são as chamadas de exortações paulinas, né? As exortações do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses. Só que quando a gente ouve essa palavra exortação, muita gente pensa que exortar é corrigir, exortar é chamar a atenção. Não, exortar no grego, né, na palavra original, é parakaleo. Parakaleo significa chamar ao lado. Né? Quando a palavra diz exortai-vos uns aos outros, ele está falando chame ao lado. Parakaleo é a mesma palavra que dá origem à palavra parácleto, consolador, se referindo ao Espírito Santo, aquele que está ao nosso lado. Então, exortação significa chamar ao lado e conversar e dar palavras de encorajamento, palavras de estímulo, né? E palavras também de advertência. Então, exortar é diferente de repreender. Repreender já tem mais a ver com correção, corrigir um determinado erro. É mais corretivo. Agora, exortar ele é preventivo. Então, as palavras do apóstolo Paulo aqui, apesar dele também em algum momento ou outro tratar de algum ponto mais específico, necessariamente até corrigindo, mas a maioria das palavras de Paulo é para encorajar, é para estimular, é para advertir os irmãos, para eles caminharem na vida cristã. E serve, naturalmente, para nós hoje também. Tanto é que no versículo 27, que eu li ontem, ele começa dizendo assim, vivei, né, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Então, do versículo 27 até o versículo 30, a palavra de exortação de Paulo que começa nesse verbo imperativo, vivei, né, ou seja, é uma orientação pontual, específica e objetiva, vivei, é uma ordem, né? Ele vai falando assim, vivei acima de tudo, do modo digno do Evangelho, de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em seu espírito, como uma alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo vai descrever aqui do versículo 27 ao versículo 30 como deve ser o nosso viver cristão, como deve ser o nosso modo de vida nesse mundo, né? Tanto individualmente como igreja, né? Então Paulo vai dizer aqui, olha, vivam com dignidade, ou seja, vivam de acordo com do modo digno do Evangelho, vivam com firmeza, onde ele vai falar aqui, estáis firmes, né, em um só espírito, como em uma só alma. Ele vai dizer, vivam em unidade, quando ele vai dizer aqui, estáis firmes num só espírito, numa só alma, né, lutando juntos, né, ou seja, unidade, estando juntos. E Paulo vai dizer também, vivam com um propósito. Ou seja, enquanto vocês estiverem vivos, cumpram o propósito.
E lutem juntos pela fé evangélica, tá certo? Mas só que no versículo, então vivam com dignidade, vivam com firmeza, com unidade, com propósito. Isso tudo eu falei ontem no versículo 27. Mas no versículo 28, Paulo continua nesse raciocínio dizendo: vocês também têm que viver com coragem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Com coragem. Né? O versículo 27, Paulo diz: olha, vivam com coerência, ou seja, sejam coerentes com aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês vivem, que o testemunho de vocês seja de acordo com o que vocês ensinam e aprendem. Então, vivam com coerência. Vivam com cooperação. Por que cooperação? Trabalhem juntos, estejam unidos, né? Estejam unidos, mas vivam também com coragem. Então, uma terceira palavra aí para a gente guardar nesse pensamento desses versículos. Coragem. Ou confiança, né? Mas mais especificamente coragem, ou seja, vivam com coerência, de maneira digna do Evangelho, com firmeza, vivam com cooperação, estando unidos uns aos outros, num só espírito, numa só alma, vivendo com propósito de unidade, vivam com cooperação e também tenham coragem. Por que coragem? Porque no versículo 28 ele vai dizer aqui: em que nada estáis intimidados pelos adversários. Ou seja, tenham coragem para enfrentar os adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 28. Ou seja, vivam de modo digno do Evangelho, mas vivam com coragem. Não se deixem intimidar pelos adversários que vão aparecer no meio do caminho. Né? E porque eles vão tentar provar de todas as maneiras que vocês estão perdendo o tempo de vocês, ou seja, o que para eles é prova de perdição, para vós outros é prova de salvação da parte de Deus. Então vamos aprender aqui um pouco sobre esse versículo, porque no meio do caminho, no meio da caminhada cristã, nós vamos enfrentar adversários. Adversários são aqueles inimigos que se opõem, fazem oposição ao projeto que nós estamos vivendo. Vão tentar nos tirar do alvo, nos tirar do foco, nos tirar do propósito, nos tirar do caminho. E nós estamos numa luta. A igreja nessa terra, ela está envolvida numa batalha. Nossa luta é uma batalha espiritual. Acima de tudo, ela é espiritual. Ela não é uma batalha física. Ela não é uma batalha carnal. Ela não é uma batalha com pessoas, contra pessoas, ela é uma batalha espiritual. Nós estamos lutando contra adversários espirituais, que muitas das vezes usam pessoas, é verdade. Se encarnam, digamos assim, nas palavras das pessoas, nas atitudes das pessoas que estão à nossa volta. Mas, em essência, essa batalha é espiritual. E Paulo está dizendo: vivam com coragem. Enfrentem com coragem e também com unidade, lutem juntos. Então, quem são esses adversários aqui do versículo 28? Quem são esses adversários que Paulo se refere? Naquela época, Paulo estava se referindo a adversários humanos. Como assim humanos? Eram pessoas, mas é claro que por trás dessas pessoas havia toda uma influência espiritual, obviamente. Mas eram pessoas que estavam se infiltrando na igreja para atrapalhar o trabalho da igreja. Né? E onde está isso, pastor? Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. A palavra diz lá em Filipenses, capítulo 2, né? E o versículo 2, na verdade, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer assim, olha: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos da circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então Paulo está dizendo aqui, olha, existem adversários na vida da igreja que são pessoas. E ele vai referir aqui a cães. É claro que ele não está falando dos cães de rua, está falando de pessoas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos da falsa circuncisão. Então esses adversários aqui, quem são esses adversários?
Os adversários na vida da igreja, como eu disse, são pessoas que ele vai chamar de cães, ele vai chamar de maus obreiros, e ele vai chamar de os da falsa circuncisão. O que significa isso? O que são cães? Quando a Bíblia fala dos cães, é que os cães, eles não sabem separar aquilo que é bom, né, daquilo que é pérola, daquilo que é ruim. Eles comem algo ruim, né, como se fosse bom, digamos assim. Então eles não valorizam, digamos assim, aquilo que é bom. Então, infelizmente, tem pessoas que não valorizam aquilo que a igreja tem de bom para oferecer, não é verdade? Aí tem outros significados também, mas essa questão também de não valorizar aquilo que a igreja tem de precioso. Quando fala de maus obreiros, o próprio nome já está dizendo, são maus obreiros, ou seja, são pessoas que trabalham na obra, são pessoas que fazem a obra, mas fazem de qualquer maneira, querem fazer sempre do seu jeito, não seguem orientações, eles trabalham, mas eles não têm uma motivação boa, são maus obreiros, né? Ou às vezes são desleais. Então ele fala, cuidado, porque na obra vão aparecer pessoas talentosas, pessoas que sabem fazer, pessoas que a igreja até precisa delas, mas o coração não está correto. Cuidado com essas pessoas. Então Paulo está dizendo, eles podem se tornar um adversário da obra de Deus. Paulo também vai falar dos da falsa circuncisão. Olha só, falsa circuncisão. Paulo se refere aos adversários como os da falsa circuncisão. Circuncisão, na época, eram judeus, né? Eram judeus, pessoas da linhagem judaica que faziam lá a circuncisão como um sinal de aliança. Então, falsa circuncisão, se circuncisão fala de aliança, falsa circuncisão fala de falsa aliança. Ou seja, são pessoas que se aproximam de nós querendo fazer aliança, mas são falsas. Agem de falsidade, né? Dizem que estão, mas não estão. Dizem que faz parte da gente, mas é contra a obra, né? Então Paulo está dizendo, cuidado com essas pessoas, acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado. Não faça aliança com aqueles que se dizem que têm aliança, né? Testem essa aliança, provem para ver se essas pessoas realmente são sinceras, têm um coração sincero na obra. Então Paulo está falando aqui de adversários, né, externos, ou seja, claro que é toda nossa luta, né, contra carne e sangue, né, contra pessoas, mas o diabo usa pessoas, né, na nossa vida, na nossa caminhada, para nos tirar do propósito, né? Então a gente tem que ter cuidado, acautelai-vos. Tenha cuidado de quem você coloca na sua casa, tenha cuidado para quem você abre a sua vida, tenha cuidado para quem você confia as suas coisas particulares, confia enfim, sua intimidade, tenha cuidado com isso, porque nem todo mundo que se diz irmão é convertido, é irmão. Então Paulo está dizendo, né, acautelai-vos desses adversários, não se deixe intimidar por esses adversários. É claro que esse adversário aqui não são só pessoas. O cristão também luta contra outros adversários. Eu vou falar que o pior adversário do próprio cristão é ele mesmo. Agora está falando da gente, né? Porque basicamente o cristão ele luta contra 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Não é verdade? O mundo, a carne e o diabo. O mundo, porque o mundo jaz no maligno, então o mundo faz oposição a tudo que é de Deus. Então quem é de Deus vai sofrer oposição, vai sofrer perseguição, vai sofrer julgamentos, calúnias, que seja, né? O diabo que está por trás, naturalmente, de toda a oposição da obra de Deus e dos filhos de Deus. Mas talvez o pior adversário não seja nem o mundo e nem o diabo, seja a carne. A carne. Você mesmo. E eu. Somos nossos piores inimigos, né? Às vezes o pior adversário é o que está dentro de nós. É a nossa inclinação carnal, né? É a nossa vontade de não cumprir a vontade de Deus. Entendeu? É aquela questão da carne que sempre quer deixar para amanhã, sempre quer deixar para depois. Tem muita gente que quer crescer na vida espiritual, né, igual faz dieta. Como assim, pastor? Igual faz dieta? O que é dieta? Amanhã eu paro de comer. Amanhã eu faço exercício. Amanhã eu começo a fazer minha caminhada. Não deixa para a semana que vem eu entro na academia. Então vai sempre deixando para depois. Amanhã eu começo, segunda eu começo, né? Então vai sempre postergando, vai sempre adiante. Então nós somos nossos piores adversários.
Para você estar estudando a Bíblia todo dia, a palavra de Deus, você tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, tem que ter um hábito para ler, para orar, para buscar. Né? E muitas vezes as pessoas vivem, como eu falei, querendo crescer na vida espiritual igual fazendo dieta. Depois eu começo. Você vê, por exemplo, né? A gente agora está fazendo culto online, né? Culto online porque presencial não dá. Então temos que fazer toda uma repaginação do prédio, espaços, enfim. Mas antigamente a pessoa chegava atrasado no culto presencial. O culto começa às 7 horas, a pessoa chegava às 7h30 depois do louvor. Agora, como é que pode? Hoje o culto é online e a pessoa continua chegando atrasada. Me explica isso. Não tem como a pessoa se atrasar no culto online, é só ela pegar o celular e ligar. Mas não, a pessoa continua chegando atrasada no culto online, na live. É um absurdo isso. Quer dizer, por quê? Sempre tem outras prioridades. Sempre tem outras coisas para fazer. O reino nunca é prioridade, o reino sempre fica em segundo plano, sempre fica em segunda ordem. Não é verdade? Então nós somos nossos piores adversários. Né? Então, Paulo está dizendo, olha, cuidado, né? Não seja intimidado pelos adversários. Ou seja, vença o mundo, vença a carne, vença o diabo, cuidado com as pessoas falsas, cuidado com as falsas alianças, e Paulo com os maus obreiros, enfim. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz, vigiai e orai. Por quê? Porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pior adversário é a carne, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer sempre deixar para depois. A carne quer sempre deixar para frente. Né? Quer sempre ficar desligada. Então vigia e ora. Tem gente que ora, mas não vigia. Então cuidado com isso. Né? E lembrando que nós estamos numa batalha agora. Não podemos deixar para amanhã. A guerra já começou. A batalha já está em andamento. Então nós temos que nos posicionar agora para vencer essa batalha. Amém? Então vamos lá. Em nada estejais intimidados pelos adversários. Quem são os adversários? Podem ser pessoas, como eu falei aqui, mas também podem ser o próprio mundo espiritual que está por trás de tudo isso, mas também pode ser a nossa carne, que é o nosso pior inimigo, que quer impedir a gente de avançar. Né? Por isso que 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha lá, aí anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, cuidado com os adversários. O diabo é o vosso adversário, ele está ao vosso derredor, vigia. Vigia com quem você conversa, vigia com quem você anda, vigia com o tipo de música que você ouve, vigia com o que você está fazendo, vigia. E ora, sede sóbrios. Ou seja, não seja sobriedade, fala de quê? Não exagere, não vá além. Tem gente que começa a ver televisão, fica o dia inteiro, emenda a noite toda e não para. Tem gente que começa a ver um seriado, emenda um episódio no outro, uma temporada na outra, um filme no outro e não para. Então, você é de sóbrio, calma. Não exagera, porque o diabo está ao derredor, ele é o vosso adversário, ele está buscando quem possa tragar. Então, cuidado com isso. Né? Segundo lugar, como que os adversários trabalham? Aí é importante também a gente aprender. Né? Como Paulo está dizendo ali, olha, em nada estejais intimidados pelos adversários. Como que ele trabalha? Vamos lá. Primeiro, ele trabalha pela intimidação. Como é que os nossos adversários, como é que o inimigo das nossas almas, ele trabalha para nos parar, nos intimidando? Né? Tanto é que ele está falando, olha, não estáis intimidados, ou seja, não deixa ele te intimidar. O que é intimidação? Intimidar é causar medo. Intimidar é assustar, amedrontar, ameaçar. E quando que o diabo coloca medo nas pessoas? Quando que ele intimida e quando ele ameaça? Primeiro, quando ele faz a gente olhar para um problema. Olhar para a força do vento, da tempestade. Olhar para a situação. E a gente tira os olhos de Deus. E a gente fica com medo. Pedro estava andando sobre as águas olhando para Jesus, mas quando ele olhou para o vento e para o mar, ele começou a afundar. Então isso fala de intimidar. Às vezes o diabo ele quer tirar os teus olhos de Deus e colocar os teus olhos no problema. Talvez você esteja vendo um momento difícil de conjugal, quase à beira da separação, e o diabo fala, não tem mais jeito. Talvez é um problema de enfermidade, a saúde está ficando comprometida, e o diabo fala, não tem mais jeito.
Às vezes é um problema financeiro, o tempo passa e a questão não se resolve e você fica intimidado, com medo, falando, não tem mais jeito. Então, não olhe para o problema, olhe para Deus. Olhe para Deus. Né? Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Então o inimigo tenta nos intimidar, tirando os nossos olhos de Cristo. Não ande pelo que você está vendo, ande por fé, porque o meu justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não seja intimidado pelo que você está vendo. Ah, mas as pessoas estão falando, a pessoa está me ameaçando, a pessoa está cobrando, está aquilo outro. Não, olhe para Cristo. Deus vai resolver esse problema para você. Ele é poderoso para fazer aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo. Como é que o inimigo tenta nos intimidar também? Quando nós achamos que Deus não nos ama. Quando nós achamos que não somos amados, que Deus está castigando a gente, que Deus está punindo a gente por algum erro, por alguma falha, né? Quando nós não nos sentimos perdoados, quando você erra, peca ou comete um erro, aí o diabo vem te acusar, te condenar, falando, olha, tá vendo? Olha, Deus agora vai te punir, Deus agora vai te castigar, ou você agora vai sofrer com isso. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. Então hoje você tem paz com Deus, não seja intimidado pela acusação. Você errou, você falhou, não foi porque você quis, foi um acidente. Ninguém sai de casa com o carro falando, hoje eu vou bater com o meu carro. Não, toda batida de carro é um acidente. Né? Você estava desligado no trânsito, olhando para o celular, ou de repente atravessou alguém na sua frente e sofreu um acidente. Né? E quantas vezes a pessoa erra, a pessoa falha porque ela não vigiou, estava desligado, né? Caiu numa casca de banana que alguém colocou e quando vê já foi. Mas não fica ali prostrado, porque a palavra diz que o justo pode cair, mas não vai ficar prostrado. O diabo, ele vai tentar te acusar, te condenar, te colocar para baixo. Mas aí você lembra que Jesus é o teu advogado, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, não deixa a acusação te dominar. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então você é amado. Declare essa verdade. Olha, eu sou amado. O inimigo, eu sou amado. O adversário, eu sou amado. Você que está me afrontando, está me acusando, você não vai ter força na minha vida porque Deus me ama, Ele é comigo. Quando é que o adversário intimida a gente também, né? Quando ele coloca a gente numa situação e ele faz a gente olhar para a nossa incapacidade. Isso é uma forma de intimidação. Ou seja, quando ele faz você olhar para a sua limitação, para a sua incapacidade. É igual Davi e Golias. Davi era pequeno, Golias era grande. Aparentemente Davi não tinha condições de vencer Golias. Ele estava ali afrontando, intimidando. Não tem ninguém aqui nesse exército que pode me competir comigo. Então o diabo ele tenta intimidar, dizendo, olha, você não tem dinheiro, você mora numa casa humilde, você não tem um bom trabalho, você não tem uma boa formação, vai ser difícil para você crescer na vida, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você já passou tanto tempo na sua vida. Esquece, isso é intimidação do diabo, e muitas vezes o diabo usa pessoas para falar isso com a gente. O diabo usa pessoas para tentar matar os nossos sonhos, para matar os nossos projetos, para tentar impedir a gente de caminhar em direção ao propósito de Deus. Então, vença a intimidação e declare. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 13, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu não vou me deixar ser intimidado por isso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, é o que Paulo está ensinando para a gente aqui nesse texto, né, que nós estamos lendo. Em nada estejais intimidado, em nada, não deixa nada te intimidar pelos adversários. Então já falei aqui quem são os adversários, já falei como é que eles trabalham, eles tentam nos intimidar. Mas aqui nesse texto também mostra para a gente como que os adversários, seja em forma de pessoas, com palavras, seja pelo próprio inimigo que estão vivendo ao nosso derredor para nos parar, eles também tentam agir. Olha o que diz o versículo 28. Olha lá. Em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Vamos entender esse versículo, porque quando alguém lê no primeiro momento, talvez não entende. Olha o que ele está dizendo. O que é para eles prova evidente? Ele usa uma expressão, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus.
que Paulo está dizendo? Olha, os adversários que estão ao nosso derredor, eles vão olhar para a gente e vão procurar provas evidentes. Quando ele usa essa expressão prova evidente, ele está usando uma expressão no grego que tem o significado de uma prova dentro de um processo. Ou seja, alguém está investigando, alguém quer chegar a alguma conclusão, então ele vai procurar uma evidência legal, né, e usar aquilo como prova para falar para a gente o que ele pensa. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o adversário vai olhar para mim, para você, e vai procurar algo para ele falar, tá vendo? Vocês estão perdidos. Tá vendo? Vocês estão em perdição. Vocês estão perdendo. O adversário vai olhar para a gente, vai procurar prova evidente, vai procurar algo que ele tenha motivo para falar, tá vendo? Ó, não vale a pena servir a Jesus. Não vale a pena ser cristão. Não vale a pena continuar nesse caminho. Ele vai falar que é uma prova evidente. Mas aí Paulo vai rebater isso e vai dizer, olha, o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é prova evidente de salvação. E isto da parte de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Fiquem atentos, irmãos. Porque os adversários da nossa fé, lembra, nós estamos lutando pela fé. Os adversários da nossa fé vão dizer que não vale a pena ser cristão. Eles vão dizer que a gente está perdendo o nosso tempo. Eles vão dizer que o cristão está desperdiçando sua vida. Né? Porque o cristão naquela época estava sendo perseguido. Eles estavam fugindo da morte. Eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo caluniados. Então Paulo vai dizer assim, olha, os adversários vão dizer que vocês estão perdidos. Vocês estão sendo perseguidos. Que não tem mais jeito para vocês. Né? Quantos cristãos hoje se convertem, né? Eles se tornam cristãos e muitas das vezes eles, entre aspas, perdem uma vida de regalia que eles tinham no mundo. Quando a pessoa estava no mundo servindo ao diabo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha amigos, comia tudo do bom e do melhor, podia ir em lugares, né, caros. Aí a pessoa se converte, vem para Deus, vem para Cristo, vem para a palavra, se torna filho de Deus. No primeiro momento, ele perde muita coisa mesmo, porque tudo era coisa que o diabo tinha dado. Tudo era coisa que o inimigo tinha dado, ou de certa forma a pessoa tinha conquistado de alguma maneira. Mas agora ela tem que aprender a depender de Deus. Agora ela tem que aprender a confiar em Deus. Aí as pessoas vão olhar, tá vendo? Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus. Né? Pessoas da própria família vão se levantar contra você, vão falar contra você. E valeu a pena ser fiel, valeu a pena confiar, valeu a pena ser dizimista, valeu a pena trabalhar para o Senhor. Olha só o que você está vivendo. Então, como é que essa maneira de trabalhar do inimigo é uma maneira de questionar as nossas convicções? Guarda isso. Como é que o adversário trabalha? Querendo questionar as nossas convicções. Você tem uma convicção da sua chamada, da sua conversão. Você tem a sua convicção de quem é Deus para você, do que é salvação, do que é perdão de pecados. Você tem a convicção do céu, convicção do que é o inferno. Você tem convicção de que essa Bíblia, de que essa palavra é a verdade que liberta. Então o diabo ele vai tentar questionar isso. Às vezes dentro da sua própria mente, querendo colocar em dúvida até a existência de Deus. Querendo colocar em dúvida se tudo isso é verdade. A pior batalha é a nossa mente. Não é verdade, irmãos? Então, o diabo vai tentar questionar as suas convicções. Né? Eu quero dizer para você que nós vivemos uma vida diferente daqueles que estão no mundo. Nós vivemos uma vida diferente daquelas pessoas que são contra o Evangelho. Por isso que eles vão questionar nossa conduta, nosso posicionamento, por que agora a gente decidiu seguir a fé do Evangelho. Então, ele vai tentar te intimidar. Se ele não conseguir te intimidar, ele vai tentar questionar suas convicções através de pessoas, através da própria mente, do próprio pensamento que vem à sua mente, usando pessoas da família, né? Tentando falar para você que é um desperdício ser cristão, é uma perda de tempo. Mas Mateus capítulo 8, versículo 34, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me.
Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa do Evangelho e de mim, salvá-la-á. Tá vendo? Então, Jesus está falando aqui, olha, quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. Ou seja, é aquilo que os adversários estavam dizendo, tá vendo? Vocês estão perdendo. Mas aquilo que para eles a gente está perdendo, na verdade, para Deus a gente está ganhando. A gente está ganhando, né? Você perdeu o que a sua alma gostava de fazer, aquilo que você queria fazer, você está abrindo mão de um desejo pecaminoso, de uma vontade errada, de fazer algo errado, aparentemente você está perdendo. Perdeu aquele copo de cerveja, aquela companhia que levar para fazer coisa errada, aparentemente você está perdendo. Para eles estão falando, você está perdendo, isso é perdição. Mas aquilo que para eles é perdição, para nós é salvação da parte de Deus. Deus está nos salvando. Então ele diz aqui, quem perder a vida por causa do Evangelho, salvá-la-á. Né? Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo. Né? Resumindo aqui, para a gente concluir aqui, eu já vou para o final. Tá? Tem mais um pedacinho que eu quero trabalhar com vocês aqui. Resumindo, quem são os adversários? Que Paulo fala, irmãos, não se deixem ser intimidados pelos adversários. Pelos adversários. Podem ser, essencialmente, são espíritos malignos, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, por trás de toda a nossa batalha, luta, existe uma configuração espiritual, mas Deus pode usar pessoas também, né? Pessoas falsas, como eu falei aqui dos cães, das falsas incircuncisão, dos maus obreiros, então de pessoas também que são adversários, né? Lembrando que nós não estamos lutando contra pessoas, né? Mas o diabo pode usá-las. Quem são os adversários? São o mundo, a carne e o diabo. Lembra que eu falei? O mundo, a carne e o diabo. E dentro dessa tríade, né, a carne é o pior inimigo. Nós somos nosso pior inimigo. Né? Temos que lutar contra o desânimo, contra a carne, né? Vigiar e orar. Como os adversários trabalham para nos tirar do propósito, nos tirar do caminho? Né? Através da intimidação, lembra que eu falei? Nos intimidando, fazendo a gente olhar para o problema e não para Deus, fazendo a gente achar que Deus não ama e Deus está castigando a gente e por causa de um erro, né? É o que o diabo tenta fazer, e fazendo a gente olhar para as nossas limitações, para as nossas falhas, achando que não somos capazes. Então isso é tudo intimidação. Como é que ele trabalha também? Questionando as nossas convicções, né? Fazendo a gente achar que a gente está perdendo tempo, que não vale a pena servir a Deus e que a gente está na perdição em vez da salvação. Então o diabo ele vai questionar nossas convicções. Quem são os adversários e como eles trabalham. Mas em último lugar, a gente tem que terminar essa aula de hoje falando como podemos vencer os adversários. Como que podemos vencer, irmãos, esses inimigos que se levantam para nos impedir de avançar. Seja eles internos, né, dentro da nossa mente, dentro de nós, ou seja eles externos. Primeiro, né, Paulo já responde no versículo 27, vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho. Ou seja, se você viver de modo digno do Evangelho, já é um grande passo para você vencer esses adversários. Ok? Porque eles vão tentar usar a nossa maneira de viver contra a gente. Ou seja, se você prega, mas não vive o que prega, o diabo vai usar aquilo contra você. Então ele fala, viva de maneira digna do Evangelho. O Evangelho nos transforma, o Evangelho nos educa, o Evangelho nos faz ser pessoas mais educadas, pessoas saudáveis, pessoas melhores, pessoas controladas, dominadas pelo Espírito. Então, falando, viva de acordo com o modo digno do Evangelho. Ou seja, não dê munição para o diabo e nem para as pessoas. Dê bom testemunho. Né? Ou seja, Deus te capacitará para você ser um cristão verdadeiro, genuíno. A obra é dele, você só deixa o Espírito trabalhar na sua vida, mas viva de maneira digna do Evangelho. Como que vamos vencer o adversário? Versículo 27. Vivam de modo digno do Evangelho. Segundo, como vamos vencer os adversários? Estando firmes. Essa resposta do versículo 28 está no versículo 27, onde ele fala, estais, pois, firmes. Ou seja, fiquem firmes. Firmes. Firmeza. A palavra diz, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, ou seja, fique firme. Deus te colocou, te plantou ali, vem o vento que vier, vem a perseguição que vier, vem a luta que vier, fique firme. Fique firme. E como que nós podemos ser firmes? Está lá. Está no versículo 27. Sejais firmes, né? Como em um só espírito, como em uma só alma.
Como é que nós ficamos firmes? Olha só, através do espírito e através da alma. Isso fala de quê? De percepção. Percepção espiritual. O que faz a gente ficar firme contra os adversários? É perceber com o nosso espírito, ou seja, estar firmes num só espírito, numa só alma, fala de percepção. Ou seja, perceba quando o adversário estiver agindo. Perceba quando ele estiver atacando, por onde ele estiver atacando. Fique firme. Né? Use a sua mente também, a sua alma. Na alma está mente, vontades e emoções. Usa a sua mente. A palavra fala que o nosso culto para Deus é um culto racional, ou seja, Deus nos deu entendimento. Deus nos deu capacidade de pensar. Então, quando o adversário estiver querendo te atacar, te intimidar, pensa, ora e observa. Use o discernimento espiritual. Use a razão também, use a mente para raciocinar, para pensar, para avaliar, para ver, peraí. Veja, estás firmes num só espírito, numa só alma. Então, como é que eu venço o adversário? Tendo percepção espiritual. Quando o inimigo estiver atacando, para tudo que você estiver fazendo. Pensa, ora a Deus e observa. E vigia. Porque vigiar significa ver o inimigo, mas ele não te vê. Vigiar e orar. E o que é vigiar? É você se antecipar. É você ficar atrás de um lugar ali protegido e você está vigiando. Você está vendo o inimigo, mas ele não está te vendo. Então vigia. Se antecipe. Se prepare. Entendeu o que eu estou falando? Assim venceremos adversários. E como que a gente vence o adversário? Né? Além de viver de modo digno do Evangelho, além de ficar firme, além de ter essa percepção espiritual no só espírito, numa só alma, como que nós vencemos o adversário? Olha lá, eu quero que você me dê essa resposta. Está no versículo 27 a resposta. A pergunta é feita no versículo 28, mas a resposta está no versículo 27. Olha lá, qual é a resposta do versículo 28, né? Está no versículo 27. Como que podemos vencer o adversário? Quem achou? Vamos lá, vou esperar alguém responder no comentário aí para ver se vocês estão atentos. Eu já falei que a gente vence o adversário vivendo de modo digno do Evangelho, estando firmes, com percepção espiritual no só espírito, numa só alma. E como que nós podemos vencer o adversário? Vamos lá, gente, responde aí. Vamos lá, irmã Eliane, responde aí. Damiana, Maria, vocês estão prestando atenção na aula aí. Como podemos vencer o adversário? Está no versículo 27 a resposta. Vamos lá. Rapidinho, gente, senão vou dar a resposta para vocês aqui. Escreve aí no comentário aí, como podemos vencer o adversário? Já respondi, está no mesmo espírito, já respondi. Não é essa a resposta agora, já passei por ela. Vamos lá, gente. Quando alguém respondeu, eu continuo. Versículo 27. Versículo 27. Hoje eu estou estudando o versículo... Não é fé também não. Não é fé também não. Já falei sobre isso. Vamos lá. Combatendo também não. Gente, vamos embora. Vamos ler o versículo. Já falei. Está firme, já falei. Gente, está no final do versículo 27, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A Dani chegou perto. Unidade. Mas está escrito lutando junto. Muito bem. A Kátia respondeu. Lutando junto. Isso aí. Lutando junto. Como é que nós vamos vencer o adversário? Lutando juntos. Como? Com os nossos irmãos na fé. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Pela fé evangélica. Como que nós vamos vencer o adversário? Lutando juntos. É claro que quem luta tem fé. É claro que quem luta está no espírito. Quem luta tem ânimo. Quem luta dá testemunho. Mas a palavra-chave aqui é estar junto, gente. Estou ensinando você a estudar a Bíblia. É estar junto. Ou seja, essa ideia de lutar junto significa estar lado a lado. Significa o seguinte, que nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, mas nós não estamos sozinhos. Entendeu? Nós temos companheiros de batalha, nós fazemos parte de um exército. Nós estamos juntos. Então, nós estamos juntos. Ou seja, quer vencer o adversário? Esteja junto com alguém, não se isole, não fique sozinho. Não fica vivendo Cristo em casa, sem contato com as pessoas, sem conexão com os irmãos.
viva o evangelho junto, unido com os seus irmãos. Abrace o seu irmão do seu lado, esteja ligado a esse exército e vamos enfrentar juntos os adversários. Porque quando a gente está junto com os nossos irmãos em unidade, aqui você está junto comigo, lado a lado, estamos aqui um fortalecendo a vida do outro. Quando o diabo vem para questionar as nossas convicções, quando o diabo vem para nos intimidar, alguém que está perto da gente, do nosso lado, Deus usa para nos guardar, para nos proteger, para liberar uma palavra de vida, para lembrar quem nós somos, para lembrar das promessas de Deus. Entendeu? Então aqui não é só estar unido com Cristo, não, é unido com as pessoas. Nós estamos unidos com Cristo e estamos unidos com as pessoas. Entende? Então lutar juntos, Deus é por nós, Ele não é por mim, Ele é por nós. Então temos que lutar juntos, irmãos. Amém? Temos que lutar juntos. Essa é a verdadeira unidade da fé. É caminhar com Cristo, estar unido a Cristo, mas é estar unido às pessoas. Entende? Quando o diabo quer destruir alguém, quando ele quer enfraquecer alguém, ele isola essa pessoa. A pessoa perde o ânimo de ir para a igreja, a pessoa não quer mais fazer parte do estudo, a pessoa não quer mais fazer parte da célula, a pessoa não quer mais estar junto das pessoas, ele isola. Por quê? Ele isolado, ele se torna um alvo fácil. Então temos que lutar juntos. Quando estamos juntos, nós ministramos vida uns aos outros. Nós reafirmamos, reforçamos as nossas convicções em Deus e na palavra. Amém? Nós estamos aqui edificando uns aos outros. Então quero dizer, você não está sozinho. Nós estamos unidos, estamos juntos nessa guerra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos vencer o adversário estando juntos, unidos. Você não está lutando sozinho. Guarde isso. Você não vai vencer essa luta sozinho. A palavra diz, e um ao outro ajudou e ao próximo disse, esforça-te. Então, resumindo o estudo de hoje, o que a gente aprendeu aqui, gente? Que é uma continuidade do estudo de ontem. Nós vamos viver de maneira digna do Evangelho, ou seja, vamos honrar o nome de Cristo, vamos honrar com o nosso testemunho, vamos ficar firmes na fé, né? Lutando pela fé evangélica, num só espírito, numa só alma, em unidade, em cooperação, ou seja, com coerência e com cooperação. Coerência fala do nosso testemunho, fala da vida com Deus e vida também pública da nossa fé. Cooperação fala de estar unido com os irmãos, mas vamos viver também com coragem, com confiança, enfrentando os adversários. Não se deixando ser intimidado, não deixando ele colocar dúvida acerca das nossas convicções, e estando juntos com os nossos irmãos, lutando juntos, lado a lado, um com o outro, junto com o outro. Né? Eu quero terminar essa mensagem de hoje falando sobre uma ilustração. Um irmão teve um sonho, e nesse sonho, dois irmãos estavam lutando contra o diabo. O diabo estava ali num lugar assim mais alto, aquele capetinho ali de asa, um irmão com uma espada lutando contra o diabo e o outro irmão de um outro lado lutando contra o diabo. Os dois lutando contra o diabo. Só que daqui a pouco eles deixaram de lutar com o diabo, olharam um para o outro e começaram a lutar um contra o outro. Um começou a dar espadada no outro ali, degladiar contra o outro. O diabo cruzou o braço, olhou para aquela situação e falou, eles estavam lutando comigo. Agora eles estão lutando um com o outro? Que coisa é essa? E o diabo cruzou o braço, pegou uma cadeira, sentou, pegou um suquinho lá e ficou só observando a luta. Daqui a pouco aqueles dois irmãos ali que estavam lutando um contra o outro com aquela espada ali, se cansaram, ficaram cansados. Quando eles ficaram cansados e foram pegar um fôlego, o diabo veio, deu uma espadada em um e deu uma espadada no outro e matou os dois. Era um sonho, né? Mas infelizmente esse sonho é realidade em muitos lugares. Irmãos que deveriam estar lutando juntos contra o mesmo inimigo, estão lutando um contra o outro. E o diabo, irmãos, ele é especialista em colocar uma pessoa contra a outra. O diabo, ele fez isso no Éden, colocando Deus contra Eva e Eva contra Deus e Adão, né? E o diabo é especialista em entrar nos relacionamentos, em deturpar o que as pessoas falam. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. O diabo é especialista em lançar sementes de sentimentos ruins, de mágoa, de ódio, de rancor, fazendo a gente ver coisa que não existe. Daqui a pouco o irmão está lutando um contra o outro. Daqui a pouco o irmão está fazendo um desserviço ao reino de Deus em vez de estar servindo o reino de Deus.
Então vamos lutar juntos pela fé evangélica. Nós temos uma fé, temos o mesmo Deus, temos a palavra de Deus, temos uma igreja linda para edificar. Vamos trabalhar juntos nessa obra. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Essa é a carta aos Filipenses que ele escreveu. E é linda, né, gente, esse estudo. Amanhã eu espero você aqui às 4 horas da tarde. Amanhã vamos terminar o capítulo 1, finalmente, né? Começamos no versículo 1, amanhã vamos terminar o 30. E na segunda-feira começaremos o capítulo 2. Aí tem mais o capítulo 3 e o capítulo 4 para estudar. Capítulo 2 tem 28 versículos, capítulo 3 tem 21 versículos e o capítulo 4 tem 20 versículos. Então, eu acredito que mais uns 2 meses, aí talvez, um mês e meio ou 2, a gente termina a carta de Paulo aos Filipenses. Lembrando que é muito mais do que um estudo bíblico. Isso aqui é um seminário, gente. Isso aqui é um seminário bíblico, não é só um estudo bíblico, não. Quem faz esse estudo bíblico comigo aqui diariamente está tendo uma aula de exegese, de hermenêutica. Eu falei sobre isso ontem, vai lá no vídeo anterior que você vai ver. Está tendo uma aula de homilética, está tendo uma aula de comunicação. Eu estou aqui te ensinando, te motivando também a ser um pregador do Evangelho. Eu estou ensinando você a estudar a Bíblia, a pegar palavra por palavra, versículo por versículo. Olha, eu tenho certeza que depois desse estudo bíblico aqui diariamente comigo, você vai ler a Bíblia com outros olhos. Toda vez que você lê um texto bíblico em qualquer parte da Bíblia, você vai ler com mais critério, você vai ler com mais atenção, você vai ler com mais cuidado. Para você ter uma ideia, antes de preparar esse estudo, olha quanto livro eu tenho aqui, ó. Aqui, olha quanto livro. Tá vendo? Isso aqui são ferramentas, né? Aqui tem comentário bíblico, aqui tem dicionário, aqui tem... mas é comentário também, né? E dicionário bíblico. Na verdade, basicamente é isso. Para analisar o que? O contexto. Então, como eu falei ontem aqui, eu expliquei ontem, para você fazer um estudo bíblico, você tem que lançar mão dessas ferramentas, tem que usar essas ferramentas. Então é ler, explicar e aplicar o texto. Ler e explicar, todos os pregadores, todos os pastores fazem, né? Essa é a parte da leitura, da explicação, né? E do estudo bíblico. Agora, a aplicação, aí é a inspiração que Deus dá na hora, né? A aplicação, eu só posso aplicar o texto bíblico de maneira correta, coerente, se eu entender os originais. Se eu entender quem estava escrevendo, o que estava escrevendo, para quem estava escrevendo, qual era o contexto que ele estava escrevendo, aí sim eu posso fazer uma aplicação correta. Por que muitos pregadores, muitos até líderes e pastores deturpam a palavra, ou seja, forçam o texto bíblico? Porque eles não estudam como realmente tem que ser estudado. Eles não estudam como tem que ser estudado. Deturpam a palavra. Na verdade, em vez de extrair sentido, que eles querem colocar sentido na palavra. As pessoas que estão ouvindo também não estudam, não sabem estudar, muito mal ouvem. Ouvem quem ensina de maneira errada, aprende de maneira errada e fica tudo errado. E o que a palavra diz? O meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. É levado por ventos de doutrinas, é levado por qualquer tipo de pregação, acha o pastor bonitinho, fala bonitinho, emociona, faz a pessoa chorar e vai estar ensinando a pessoa de coisa errada. Por isso que é importante a gente saber estudar a Bíblia, gente. Por isso que é importante você participar desse estudo bíblico diário. Por isso que eu estou dizendo, esse estudo bíblico aqui é muito mais do que um estudo bíblico, é um seminário que você está participando para aprender. Você sozinho vai ler a Bíblia, vai pegar seu caderno, vai fazer sua anotação em qualquer livro da Bíblia. Então você é um privilegiado estar aqui hoje comigo, né? E com a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, com a sabedoria de Deus e com a saúde que Deus tem me dado para estar aqui para te abençoar, né? Que Deus continue me dando, ore para Deus continuar me dando saúde, ânimo, disposição, porque eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano, né? Preciso e dependo totalmente do Espírito Santo para estar aqui todo dia com vocês, não é verdade? Então, só Jesus na nossa vida, né? Só a graça dele para nos dar força diariamente. Então, nisso já estamos no 14º dia. Esse é o 14º episódio. E eu vou falar para você, tem sido uma bênção para mim estar aqui todos os dias. Como tem me renovado, tem me fortalecido, como tem sido prazeroso para mim estar aqui com você todos os dias estudando a palavra de Deus. Posso esperar você amanhã? Amém? Ó, temos 27 pessoas aqui agora ouvindo essa palavra. Amanhã, 4 horas, se você puder nesse horário, esteja aqui conosco. E se você puder também, convide mais alguém
para juntos crescermos esse grupo de irmãos aí tão, né, desejosos por estudar a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer Papai do Céu por mais um dia e por essa palavra, amém? Pai, obrigado por mais esta palavra que aprendemos, pela revelação do Teu Espírito, pelo discernimento do Senhor. Obrigado porque nós aprendemos hoje como podemos vencer os adversários, como podemos manter firmes no chamado, no propósito, como podemos viver de maneira digna do Evangelho, como que podemos cumprir, ó Deus, o Teu chamado aqui nessa terra e como podemos lutar juntos pela fé evangélica. Obrigado por esses irmãos tão preciosos que estão aqui. Obrigado porque eu creio que todos cresceram, foram edificados pela Tua palavra. Que amanhã possamos estar aqui também, Pai, com o nosso coração desejoso de aprender mais de Ti. Abençoa o nosso dia, temos uma noite abençoada. É a oração que eu faço, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, quem estiver triste, quem estava triste hoje, agora está alegre, está renovado, porque a Tua palavra nos renova. Por isso eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.